A fiel torcida, aficionada e apaixonada, está em polvorosa. A notícia que acaba de sair dos bastidores do Parque São Jorge é como uma explosão que ecoa pelo coração de cada corintiano. Imagina só, leal e apaixonado torcedor, a possibilidade de um investimento de nada menos que 10 bilhões de reais pelo seu amado Esporte Clube Corinthians Paulista. Isso mesmo, você não leu errado. Donos de grandes clubes europeus, como o PSG e o Newcastle, estão de olho no timão, e o clima de incerteza e expectativa toma conta da torcida. Logo que a notícia começou a circular, as redes sociais foram tomadas por comentários, memes e, claro, uma grande dose de especulação. A diretoria do Corinthians está assustada, mas, ao mesmo tempo, intrigada com a proposta que poderia mudar a história do clube para sempre. A reação imediata foi de incredulidade, mas também de esperança. Será que o Corinthians, um dos gigantes do futebol brasileiro, poderia finalmente ter a segurança financeira que há anos vem buscando? E, principalmente, como isso afetaria o nosso timão dentro de campo? Esse tipo de investimento, que beira a surrealidade, traz à tona uma série de questões. Muitos se perguntam, qual seria o futuro do Corinthians se essa negociação se concretizar? O que a Fiel pode esperar em termos de contratações, reforços e até mesmo mudanças no estilo de jogo? É nesse clima de euforia e apreensão que nós vamos explorar os diferentes ângulos dessa história, desde as possíveis mudanças no elenco até a implicação financeira dessa proposta impactante. E aqui entra um ponto crucial: a torcida, com sua paixão e fervor, pode influenciar diretamente as decisões táticas e estratégicas do clube. O desejo de ver um Corinthians mais forte e competitivo pode fazer com que a diretoria busque não apenas reforços, mas também um estilo de jogo que agrade a essa imensa massa de apaixonados. Afinal, a Fiel não quer apenas vitórias, quer um time que jogue com garra, que honre a camisa e que represente a grandeza do Corinthians. Fique ligado, porque a partir de agora, você vai mergulhar em uma análise profunda que vai revelar tudo o que está em jogo nesse cenário. É hora de se preparar para a revolução que pode estar a caminho do Corinthians. Mas antes de continuarmos, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. A sua participação é fundamental para a nossa caminhada e, claro, para que a Fiel continue sempre unida. Agora, sem mais delongas, vamos adentrar no verdadeiro cerne dessa questão e entender os impactos que essa proposta pode ter sobre o nosso querido clube. Agora, vamos analisar o impacto tático que a entrada de novos investidores pode ter no nosso timão dentro das quatro linhas. Visualiza, torcedor, um Corinthians repleto de novas contratações, atletas de ponta e um investimento que poderia transformar o estilo de jogo. O que isso significaria para nossa amada equipe em termos de desempenho e competitividade? Primeiramente, é importante entender que o Corinthians, historicamente, sempre foi um clube que se destacou pela sua garra e determinação em campo. Porém, como todos sabemos, a realidade financeira atual pode limitar investimentos em jogadores de qualidade. Com essa proposta bilionária, novas portas se abririam. Imagina só a possibilidade de contratar jogadores de renome internacional, estrelas que poderiam não apenas elevar o nível técnico do time, mas também atrair mais torcedores e patrocinadores. A entrada de investidores com tanto capital poderia significar uma reformulação profunda no elenco. Podemos pensar em jogadores que hoje estão em clubes europeus, que, ao ouvirem falar de um Corinthians com essa nova estrutura, poderiam se interessar em vestir a camisa alvinegra. O que antes parecia um sonho distante agora passa a ser uma possibilidade palpável. Teríamos um time capaz de competir de igual para igual contra os gigantes do futebol mundial. Mas não para por aí. Essa revolução tática não se limitaria apenas às contratações. Também pensaríamos na implementação de novas metodologias de treinamento, com profissionais de alto nível que poderiam ajudar a elevar a performance dos jogadores atuais. Imagine o Sid Clay, o Fagner, e até mesmo o nosso goleiro Cássio, recebendo a chance de aprimorar suas habilidades com os melhores treinadores do mundo. Isso gera uma atmosfera de competitividade saudável, onde cada atleta se esforça mais para manter sua posição. Outro ponto fundamental a se considerar é a mudança no estilo de jogo. Com novos jogadores e uma nova filosofia, o Corinthians poderia adotar uma abordagem mais ofensiva, mais agressiva, algo que se alinha com a essência da Fiel.
O torcedor quer ver um time que vai para cima, que pressiona o adversário e não tem medo de arriscar. A fiel se anima só de imaginar um Corinthians jogando com uma intensidade que faz o adversário tremer. Porém, é claro que essa transformação não vem sem riscos. Toda mudança gera incertezas. Muitos podem se questionar: será que essa nova era traria a identidade do clube? O Corinthians sempre foi um clube que, sob a garra e a superação, conquistou seus troféus, muitas vezes com orçamentos menores. Com tudo isso em mente, será que esse novo foco em estrelas e investimentos pesados não poderia diluir a essência do que significa ser corintiano? O que você acha, torcedor? Essa nova fase poderia ser a redenção ou um caminho perigoso? Essa é uma questão que fica no ar. A torcida, que tem um papel crucial na identificação e na cultura do clube, deve ser ouvida. Como você vê essa possibilidade? Deixe sua opinião nos comentários, porque a sua voz é importante. Agora, vamos seguir para um outro ângulo, onde analisaremos as implicações financeiras dessa oferta bilionária. Chegamos a um ponto crucial da nossa análise: as implicações financeiras que a proposta de 10 bilhões de reais traz para o Corinthians. E não estamos falando apenas de números, mas de um verdadeiro divisor de águas no futebol brasileiro e na história do clube. Então, torcedor, vamos explorar como esse investimento pode transformar o nosso timão. Primeiramente, imagine a possibilidade de quitar dívidas que têm assombrado o clube por anos. Essas dívidas, que muitas vezes limitam a capacidade de investimento e crescimento do Corinthians, poderiam ser eliminadas. É como ter ar nos pulmões após um longo sufoco. Um clube sem amarras financeiras possui liberdade para fazer escolhas. Isso não só abre espaço para a contratação de novos jogadores, mas também permite a valorização dos atletas que já fazem parte da nossa história. Agora, vamos falar sobre a base. O Corinthians sempre foi conhecido por revelar talentos, mas com um suporte financeiro robusto, a reestruturação das categorias de base poderia ser uma realidade. Imagine centros de treinamento de alta qualidade, com recursos para formar novos craques. O futuro do Corinthians passaria não apenas pela contratação de estrelas, mas pela formação delas. É como se estivéssemos plantando sementes para um futuro brilhante. E o impacto na valorização da marca Corinthians? Com um novo fluxo de caixa, o clube poderia recuperar sua posição de destaque no cenário nacional e internacional. Isso atrairia novos patrocinadores e parcerias, aumentando ainda mais a receita do clube. Um Corinthians forte financeiramente é um Corinthians respeitado. E não podemos esquecer do retorno que o clube poderia ter na forma de vendas de camisas, produtos oficiais e, claro, nas bilheteiras dos jogos na Arena Corinthians, que se tornaria um verdadeiro caldeirão. Mas calma lá, torcedor! Precisamos estar cientes das possíveis armadilhas. Muita grana não significa automaticamente sucesso. O gerenciamento financeiro é vital. O Corinthians precisa garantir que cada centavo seja investido de maneira sábia, com planejamento e visão de longo prazo. O que adianta ter um montante gigantesco, mas não saber administrá-lo? É preciso ter uma gestão que entenda do negócio e que coloque o Corinthians em primeiro lugar, acima de qualquer interesse pessoal. E aqui vem a pergunta que não quer calar: como a Fiel receberia essa nova realidade? O torcedor é o coração do clube, e a aceitação das mudanças será fundamental. Muitos podem ver essa proposta como uma chance de ouro, mas outros podem sentir que a essência do Corinthians pode se perder no caminho. Como você se sente sobre isso? Vamos debater nos comentários. Agora que analisamos as implicações financeiras dessa proposta incrível, vamos para o próximo capítulo, onde faremos uma comparação com outras grandes transações no futebol e o que isso representa na história do nosso Corinthians. Prepare-se, porque vem coisa boa por aí. Vamos adentrar em um território fascinante e repleto de história, a comparação com outras grandes transações no futebol e o que essa proposta de 10 bilhões de reais representa na trajetória do Corinthians e do esporte como um todo. Imagina, torcedor, poder fazer parte de uma história que pode ser contada daqui a anos como um marco no futebol mundial. Nos últimos anos, tivemos exemplos de transações bilionárias que mudaram a dinâmica do futebol. A transferência de Neymar para o PSG em 2017 é um dos casos mais emblemáticos.
Naquele momento, o valor de 800 milhões de reais chocou o mundo do futebol, mas o impacto foi muito além do financeiro. A chegada de Neymar ao PSG não apenas elevou o clube francês a um novo patamar, mas também transformou a forma como os clubes europeus se relacionam com investidores e jogadores. O PSG, que já era um clube respeitado, tornou-se uma potência global, atraindo outros grandes nomes e conquistando títulos importantes. Essa transação não só redefiniu o mercado, mas também estabeleceu um novo padrão para o que se espera de um clube de elite. Outra transação que merece destaque é a venda de Cristiano Ronaldo para o Real Madrid em 2009, por cerca de 1,5 bilhão de reais. Essa negociação não só fez do português um dos jogadores mais bem pagos da história, mas também catapultou o Real Madrid a um nível de prestígio e sucesso sem precedentes. O clube espanhol não apenas conquistou a Liga dos Campeões, mas também se tornou um ícone global, atraindo torcedores e patrocinadores de todo o mundo. O impacto dessa transferência foi tão significativo que, anos depois, ainda se fala sobre o legado que Cristiano deixou no clube. A oferta pelos direitos do nosso Corinthians pode sinalizar o início de uma nova era, não apenas para nós, mas para o futebol brasileiro. Um investimento desse porte poderia fazer do Timão um exemplo de administração e visão, mostrando que, com a estratégia certa, é possível entrar no mesmo patamar dos gigantes europeus. Seria o Corinthians finalmente reconhecido como um dos grandes do mundo? A Fiel, que sempre lutou contra a maré, veria seu amado clube no centro das atenções internacionais. Entretanto, essa proposta também traz à tona discussões sobre a identidade do clube que não podem ser ignoradas. Quando olhamos para o histórico do Corinthians, vemos um time que sempre se destacou pela sua capacidade de se reinventar e superar desafios, mesmo com recursos limitados. É exatamente essa alma que faz o Timão especial. Se essa nova realidade se concretizar, será que a essência do Corinthians se manterá intacta? Além disso, essa revolução pode afetar a rivalidade com outros clubes, especialmente aqueles que já possuem uma estrutura financeira sólida. Imagina como ficariam os ânimos nos gramados. O Timão começaria a ser visto como um verdadeiro concorrente em todas as competições, fazendo com que nossos rivais precisassem repensar suas estratégias. Queremos ver o Corinthians lutando pelos títulos mais importantes, e essa proposta pode ser o primeiro passo para essa realidade. Por fim, a pergunta que fica é: o que essa nova oferta significa para a história do Corinthians e do futebol brasileiro? Será que estamos prestes a testemunhar um dos capítulos mais emocionantes da nossa trajetória? O que você acha disso tudo, fiel? Compartilhe suas opiniões. Agora, vamos para o último capítulo, onde vamos integrar todos os ângulos que exploramos e refletir sobre o futuro do Corinthians. Chegamos ao último capítulo dessa jornada emocionante, onde vamos integrar tudo o que discutimos e fazer uma reflexão sobre o futuro do Corinthians, considerando a nova realidade que pode estar chegando. Agora, tudo se resume a uma única pergunta: o que esperar do Timão nesta nova era? Ao longo dos capítulos, analisamos como a oferta de 10 bilhões de reais poderia impactar taticamente o elenco, trazendo novas contratações que podem mudar a forma como jogamos. A estabilidade financeira que essa proposta promete pode ser a chave para quitar dívidas, reestruturar a base e valorizar a marca Corinthians, colocando o clube em um patamar de destaque no cenário mundial. Essa nova fase poderia ser uma chance de ouro para escrever mais um capítulo glorioso na história do Timão. Mas, ao mesmo tempo, é fundamental lembrar da essência do que significa ser corintiano. Essa proposta pode transformar o clube em um dos maiores do mundo, mas o coração da torcida, a Fiel, deve permanecer forte e unida, independente das mudanças que possam vir. Ser corintiano é, acima de tudo, uma questão de paixão, de amor e de luta. A Fiel sempre esteve ao lado do time, nas vitórias e nas derrotas, e isso não pode mudar. A identidade do Corinthians é construída por suas torcidas, por suas histórias e por suas tradições. Com grandes investimentos, vem também uma responsabilidade imensa. A pressão por resultado será intensa, e a Fiel vai cobrar, vai querer ver o time jogando com garra e vontade. As expectativas serão altíssimas, e que bom que assim seja. O Corinthians sempre foi um clube de desafios, e a torcida está pronta para essa nova fase, cheia de esperança e determinação.
Essa é a hora de sonhar alto, de acreditar que o Timão pode brilhar ainda mais. É preciso lembrar que essa transformação não é apenas sobre dinheiro, mas sobre a construção de um futuro que respeite a história do clube. O Corinthians é gigante por sua torcida, e essa nova era deve ser marcada por um compromisso com a identidade corintiana. O amor incondicional da Fiel é o que faz do Corinthians um clube único, e isso deve ser sempre respeitado. Então, como você se sente em relação a tudo isso? Estamos prestes a entrar em uma nova era, e sua opinião é fundamental para essa discussão. O futuro é incerto, mas uma coisa é certa: a fiel torcida vai estar sempre presente, gritando, apoiando, vibrando e, principalmente, cobrando. Com isso, nos despedimos, mas não antes de lembrar você, torcedor, que continuar a acompanhar o canal é fundamental. Inscreva-se, deixe seu like e comente sobre suas expectativas para o nosso timão. O futuro é promissor e estamos juntos nessa jornada. Vai, Corinthians!